O que vocês estão fazendo na minha casa? O meu grito rasgou o silêncio da pacata rua de Santana. O meu voo tinha sido cancelado, o que me fez regressar no mesmo dia. E ao chegar, deparei-me com a cena. O meu filho e a minha nora, curvados sobre a fechadura da minha porta, enquanto um caminhão de mudanças aguardava do lado de fora, como um abutre paciente. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor, tornando-se uma máscara de pavor. Mãe, você não devia estar fora por 2 semanas? Cristina, a minha nora, gaguejou, as mãos a tremer enquanto segurava o que parecia ser uma chave de fenda. Nós só estávamos. O meu olhar desviou-se para a caçamba aberta do caminhão, revelando uma pilha de móveis. Os meus móveis. Senti o chão desaparecer sob os meus pés. Aquele sofá que Roberto e eu compramos na nossa lua de mel, a estante de madeira que ele construiu com as próprias mãos, as caixas empilhadas com. Meu Deus! O que mais eles tinham levado? Foi nesse instante que a minha mão, trêmula, procurou o celular na bolsa. Disquei um número. Mas para que entendam a razão daquela chamada, a razão deste pesadelo, preciso recuar algumas horas, para uma manhã que começou como qualquer outra, sem qualquer indício de que a minha vida estava prestes a desmoronar-se. A traição familiar é uma ferida que não cicatriza. E a minha começou numa manhã que prometia ser de alívio. O céu de São Paulo amanheceu cinzento, mas pela primeira vez em meses havia sol dentro de mim. O meu nome é Antônia, tenho 67 anos, e tinha decidido que era hora de respirar. 2 semanas em Florianópolis, a visitar a minha irmã Clara, parecia ser precisamente o que eu precisava. Desde que perdi o meu Roberto, há 1 ano e meio, esta casa, ela pesa. Cada canto guarda um eco da sua presença. O jardim onde ele cultivava tomates, a poltrona onde víamos novelas juntos, a cozinha de onde vinha o cheiro do seu macarrão de domingo. 42 anos de casamento não se apagam com a morte. Ficam impregnados nas paredes, nos móveis, no ar que se respira. Estava a terminar de fechar a mala quando a campainha tocou. Eram 8 da manhã. O meu voo era ao meio-dia, mas a ansiedade sempre me fez gostar de estar preparada com antecedência. Abri a porta e ali estava ele. Ricardo, o meu único filho. Vim despedir-me, mãe, disse ele, envolvendo-me num abraço apertado. Ricardo tinha 39 anos, era alto como o pai, mas faltava-lhe aquela postura confiante que Roberto sempre teve. Havia um peso nos seus ombros, uma curvatura que eu, na altura, atribuí ao estresse do seu trabalho como gerente de vendas. Ele queixava-se sempre da pressão. Não precisavas, meu filho. Sei que tens muito trabalho. Que disparate. 2 semanas sem te ver? Claro que precisava de vir. Ele entrou e o seu olhar percorreu a sala de uma forma estranha. Não com a nostalgia de quem revê a casa da infância, mas com a frieza de um avaliador a calcular o valor de cada peça. Naquele momento, porém, pensei que era apenas saudade antecipada. Queres um café? Perguntei. Não, mãe. Tenho de ir. Mas. Ele hesitou. Tens a certeza de que vai ficar tudo bem aqui? A casa vazia por tanto tempo? Ricardo, pelo amor de Deus, a casa tem alarme. A Vera da porta ao lado está atenta. E tu tens a chave suplente se precisares de alguma coisa. Ah, aquela chave suplente. Se eu soubesse. Onde está a Cristina? Perguntei, estranhando a ausência da minha nora. A trabalhar, respondeu ele rápido demais. Sabes como ela é, uma workaholic. Cristina, eu tentava, juro que tentava, gostar dela. Mas havia algo naquela mulher que me deixava desconfortável. A forma como ela olhava para as minhas coisas,
não com admiração, mas com aquele mesmo olhar calculista do Ricardo. Ela mandou um beijo, acrescentou ele, já a caminho da porta. Está bem, manda-lhe outro de volta. Ele abraçou-me de novo, desta vez com uma força que soou a desespero, quase a despedida. Aproveita a viagem, mãe. Tu mereces. E foi-se embora. Continuei os meus preparativos com uma sensação estranha no peito. Aquele pressentimento de que algo não está certo, mas que não conseguimos nomear. Ignorei. Ricardo era o meu filho, o bebê que embalei, o rapaz que ensinei a andar de bicicleta nesta mesma rua, o homem que chorou nos meus braços no funeral do pai. Ele nunca me magoaria. Pelo menos, era o que eu pensava. Dei uma última olhada à casa. A sala impecável, as fotografias de família nas paredes, a cristaleira com as porcelanas da minha mãe. Tudo no seu lugar. Tudo seguro. Tranquei a porta, ativei o alarme e apanhei um Uber para o aeroporto de Guarulhos. Cheguei com tempo de sobra. Fiz o check-in, despachei a mala e sentei-me a tomar um café. Liguei a Clara. Já estou a contar as horas, mana, disse ela, animada. Preparei o quarto da frente, aquele com vista para o mar que tu adoras. A conversa com ela deixou-me leve, genuinamente feliz. Foi então que o anúncio ecoou pelo terminal. Atenção, passageiros do voo 4972 para Florianópolis. Informamos que, devido a problemas técnicos, o voo foi cancelado. O meu coração afundou. Na fila gigantesca do balcão de atendimento, uma jovem com ar exausto deu-me a má notícia. O próximo voo disponível era apenas no dia seguinte. Ofereceram-me um hotel, vouchers, tudo o que é costume. Eu estava ali, parada, a ponderar, quando aquela sensação estranha regressou. O olhar do Ricardo, o abraço forte demais, a pergunta sobre a casa ficar vazia. Era um pressentimento, uma voz silenciosa que me dizia para voltar. Sabe que mais? Disse eu à funcionária. Não preciso do hotel. Eu vou voltar para casa. Enquanto o Uber me levava de volta para Santana, o meu celular tocou. Era o Ricardo. Mãe, já embarcaste? O voo foi cancelado. Respondi, atenta ao seu tom de voz. Havia uma ansiedade contida. Ah, que pena. E agora? Vais ficar num hotel? Não. Estou a voltar para casa. Silêncio. Um silêncio denso, carregado de algo que eu não queria nomear. A voltar? Agora? A voz dele soou tensa. Sim, já estou a caminho. Por quê? Algum problema? Não, claro que não. É só que. Bem, tenha uma boa noite, então. Falamos depois. E desligou, apressadamente. Naquele momento, o desconforto transformou-se numa pedra de gelo no meu estômago. Algo estava muito, muito errado. O carro virou na minha rua por volta das 3 da tarde. O sol banhava as casas antigas do bairro, e eu amava aquela rua. Conhecia cada vizinho, cada árvore. Foi por isso que o caminhão de mudanças, branco e anônimo, estacionado em frente à minha porta, me gelou o sangue nas veias. A porta que eu tinha trancado horas antes estava entreaberta. Pode parar aqui? Pedi ao motorista com a voz trêmula. Saí do carro e caminhei como se estivesse num pesadelo. Foi quando ouvi as vozes, vozes terrivelmente familiares. Rápido, pega nessa caixa. Não vai caber tudo nesta viagem. Subi os 3 degraus da entrada e vi a cena que me partiu a alma. Ricardo, agachado, a forçar a fechadura. Ao seu lado, Cristina, a segurar um saco com pequenos objetos. O meu corpo reagiu antes do cérebro. O que vocês estão fazendo na minha casa? O grito saiu das minhas entranhas,
Não a voz de uma senhora de 67 anos, mas a de uma leoa ferida, violada no seu próprio santuário. O que se seguiu foi o caos. Ricardo a recuar em choque, Cristina a encará-lo, não com medo, mas com raiva, como se eu tivesse estragado o seu plano. Entrei, empurrando-os, e a visão da sala devastada fez-me vacilar. Caixas por todo o lado, o sofá da nossa lua de mel embalado em plástico, a estante do Roberto parcialmente desmontada, e a cristaleira da minha mãe, vazia. As peças de porcelana, a herança da minha família, que sobreviveram a uma guerra, tinham desaparecido. Onde estão as porcelanas? Sussurrei, apoiando-me na parede. Onde estão as coisas da minha mãe? Ricardo, parado à porta, tremia. Cristina mantinha um silêncio desafiador. Onde estão? Gritei. A voz de Ricardo era um fio. Nós, nós vendemos. O mundo girou. Venderam? Vocês venderam as coisas da minha mãe? Precisávamos do dinheiro, disse finalmente Cristina, a voz agora defensiva. Você não entende a situação em que estamos. Fui até o caminhão. Lá dentro estava tudo. A mesa de jantar, as cadeiras, os candeeiros, caixas rotuladas, livros, quadros, louças. A minha vida inteira encaixotada. Vocês estavam a levar tudo? Consegui articular, as pernas a ceder. Ricardo aproximou-se, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Mãe, desculpa. Nós estamos desesperados. Eu perdi o emprego há 3 meses. Perdeste o emprego? Interrompi. E não me contaste. A traição era mais profunda do que o roubo. Era a mentira. Tive vergonha. A Cristina e eu temos dívidas, muitas. O banco vai ficar com o nosso apartamento. Eu pensei que não ia sentir falta de algumas coisas. Não ia sentir falta? Repeti, cada palavra uma faca. Não ia sentir falta das coisas da minha mãe? Do sofá onde o teu pai adormecia? Da estante que ele construiu para os teus troféus de infância? Ele desabou, caindo de joelhos na calçada, a soluçar. Mas foi Cristina quem falou, e as suas palavras congelaram minha alma. Ah, para com o drama, Antônia. Vives nesta casa enorme sozinha, a chorar por um homem morto enquanto o teu filho passa necessidades. Nós só estávamos a pegar no que tu nem usas mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para aquela mulher que eu tinha acolhido na minha família e só vi ódio e ganância. Algo dentro de mim quebrou. A dor deu lugar a uma clareza fria. Saiam da minha casa, disse eu, a voz baixa, mas cortante como vidro. Mãe, tentou Ricardo. Saiam da minha casa. Você não pode nos expulsar, avançou Cristina, agressiva. O Ricardo tem direito a estar aqui. Ele é seu filho. Nesse momento, peguei no meu celular. O que você vai fazer? Perguntou Cristina, com um pingo de preocupação na voz. Vou ligar para a polícia. Mãe, não! Ricardo levantou-se de um salto. Por favor, não! Isso vai arruinar a minha vida. Vou ter antecedentes criminais. Nunca mais vou conseguir um emprego. Olhei para o meu filho, para o homem que carreguei no ventre, que amamentei, que protegi de todos os males do mundo. E vi um estranho. Um pensamento amargo me ocorreu. Ele deveria ter pensado nisso antes de roubar a própria mãe. Digitei o número da polícia, mas antes que a chamada se completasse, uma voz familiar me interrompeu. Antônia? O que está acontecendo aqui? Era Vera, minha vizinha e melhor amiga há 15 anos, que saíra de casa alertada pelos gritos.
Aos 70 anos, Vera era mais alta e mais forte que eu, com cabelos brancos e curtos e um olhar perspicaz que não perdia nada. Seus olhos passaram de mim para Ricardo, de Ricardo para Cristina, e finalmente para o caminhão abarrotado com as minhas coisas. Meu Deus do céu! Ela sussurrou, compreendendo a cena no mesmo instante. A presença de Vera foi a âncora de que eu precisava. Eu não estava mais sozinha. Preciso de você, eu disse, a voz agora firme. Preciso de uma testemunha. Pode contar comigo, respondeu Vera, envolvendo meus ombros com o braço. Virei-me para Ricardo e Cristina. Vocês vão descarregar cada item desse caminhão e colocar tudo de volta, exatamente onde estava. Depois, vão me entregar todas as chaves que têm desta casa. E então, vão sair e nunca mais colocar os pés aqui sem a minha autorização. Ficou claro? E se nos recusarmos? Desafiou Cristina, com aquele mesmo olhar arrogante. Ergui o celular. Então, esta ligação que eu não completei vai ser completada. E vocês dois vão ter que explicar para a polícia, e depois para um juiz, o que um caminhão de mudanças fazia aqui, cheio com os bens de uma senhora de 67 anos, enquanto ela deveria estar fora da cidade. Eu vi o exato momento em que Cristina percebeu que havia perdido. A raiva em seu rosto deu lugar a algo mais perigoso, um ódio puro, que me fez dar um passo para trás. Você vai se arrepender disso, ela sibilou. A única coisa de que me arrependo, respondi, surpresa com a minha própria firmeza, é de ter confiado em vocês. As horas seguintes foram um borrão de atividade tensa. Sob o olhar vigilante de Vera, Ricardo e Cristina descarregaram cada caixa, cada móvel. Os carregadores, pagos por Ricardo, só Deus sabe com que dinheiro, foram embora assim que receberam. Cada objeto que retornava para dentro de casa era como um pedaço de mim sendo devolvido, mas tudo parecia manchado, violado. Quando terminaram, Cristina jogou as chaves no chão, furiosa, e partiu batendo os pés. Ricardo, no entanto, ficou. Ele estava destruído. Olheiras profundas, o rosto pálido, as mãos a tremer. Mãe, ele começou, a voz rouca pelo choro. Eu sei que não há desculpa. Traí sua confiança da pior forma possível. Mas eu preciso que você saiba. A ideia não foi minha. Não me importa de quem foi a ideia. Explodi. Você é um homem adulto, Ricardo. Você fez uma escolha, e a sua escolha foi roubar a sua mãe. Eu sei, e vou carregar esse peso para o resto da minha vida. Mas não foi só hoje. Foram várias vezes. Meu sangue gelou. O quê? Nos últimos 3 meses, desde que perdi o emprego, eu vim aqui. Pegava coisas pequenas que achei que você não notaria. As joias da vovó, os relógios do papai, alguns quadros, livros raros, e vendia. Para pagar as dívidas mais urgentes, evitar que cortassem a nossa luz, a nossa água. Cada palavra era uma facada. Os relógios do seu pai, sussurrei. Os relógios que ele colecionava, que seriam seus um dia. Eu sei. As joias da minha mãe, as únicas coisas que me restavam dela. Eu sei. Encarei aquele estranho com o rosto do meu filho. Quanto? Perguntei. Quanto você conseguiu vendendo pedaços da minha vida? Ele baixou a cabeça. Uns 15 mil reais. Talvez um pouco mais. 15 mil reais. Ele vendera as memórias do meu marido, a herança da minha mãe, por 15 mil reais. E hoje, o que pretendiam fazer com todo o resto? Silêncio. Ricardo. Vender. Ele admitiu, a voz baixa. Tudo. O caminhão ia levar para um depósito,
Eles iriam avaliar e comprar tudo no atacado. Cristina disse que poderíamos conseguir uns 60.000. Senti a mão de Vera apertar meu ombro, me mantendo de pé. E quando eu voltasse e encontrasse a casa vazia, o que vocês iam dizer? Que, que tinha sido um assalto, que você devia ter esquecido o alarme desligado, que eu era uma velha esquecida, completei, com amargura. Conveniente. Ele não negou. Quero que você vá embora, falei, cada palavra custando um pedaço da minha alma. E não volte, não ligue, não apareça. Preciso de tempo para processar isto. Você, você vai chamar a polícia? Olhei para as lágrimas que escorriam por seu rosto e não senti nada. O amor pelo meu filho ainda estava ali, em algum lugar, mas soterrado sob camadas de traição e dor. Eu não sei, respondi, honestamente. Ainda não sei. Ele assentiu, derrotado, e virou-se para ir. Ricardo. Ele parou e se virou. Por que hoje? Por que arriscar levar tudo de uma vez? Ele me olhou nos olhos, e o que vi ali me assustou. Não era só desespero. Era ganância. Porque a execução final do apartamento pelo banco é na sexta-feira, disse ele. Precisamos de 45.000 para quitar. Com o dinheiro da venda das suas coisas, mais o que eu já tinha guardado. Daria certinho. Então era isso. Um plano calculado. E se eu não tivesse voltado? Perguntei. Ele não precisou responder. A resposta estava em seu rosto. Eles me fariam acreditar que fui roubada por minha própria negligência. Iam me fazer de louca. Vá, eu disse por fim. Vá embora, antes que eu mude de ideia sobre a polícia. Ele foi. Ao chegar ao portão, parou e olhou para trás uma última vez. Eu não retribuí o olhar. Dei as costas e entrei em casa, com Vera logo atrás de mim. Assim que a porta se fechou, eu desabei. Vera me amparou antes que eu atingisse o chão. Guiou-me até o sofá, aquele mesmo sofá que quase fora levado, e me fez sentar. Respira, Antônia, devagar. Mas eu não conseguia. Os soluços vinham em ondas violentas, incontroláveis. Era a dor da traição, o desmoronamento de tudo em que eu acreditava. Meu filho, consegui dizer. Meu próprio filho. Eu sei, querida, eu sei. Vera ficou comigo até que a crise passasse. Depois, com sua praticidade de sempre, foi à cozinha e voltou com um copo de água e 2 comprimidos. Tome, é para você descansar. Não posso. Preciso ver o que mais está faltando. Agora, você só precisa respirar. Ela interrompeu, firme. O resto pode esperar. Não tive forças para discutir. Deixei que ela me levasse para o quarto e me ajudasse a deitar. Mergulhei num sono pesado e sem sonhos. Quando acordei, o quarto estava escuro. Levei um instante para lembrar por que meu peito doía tanto. E então, tudo voltou como um tsunami. O voo cancelado, o caminhão, o roubo, minha casa violada. O relógio digital marcava 23:47. Eu dormira por quase 6 horas. Levantei-me, o corpo dolorido como se tivesse levado uma surra. A dor emocional se manifestara fisicamente. Caminhei pela casa às escuras até a sala e acendi a luz. Tudo parecia normal, mas a sensação de invasão permanecia. Na mesa de centro, um bilhete de Vera. Antônia, organizei o que pude. Fiz uma lista do que notei faltando. Está na cozinha. A casa está trancada e o alarme ligado. Me chame a qualquer hora. Vera. Fui até a cozinha. A lista, na caligrafia clara de Vera, era um inventário da minha perda. Cristaleira. Toda a porcelana.
Relógios da coleção do Roberto, pelo menos 4. Quadros do corredor, 3. Livros da estante, vários. Caixa de joias da sua mãe. Aparelho de jantar de prata. Tapetes persas. A lista continuava. Itens que Ricardo roubara ao longo de 3 meses, enquanto eu confiava nele. Peguei o papel e percorri a casa. A cristaleira vazia partiu meu coração outra vez. Peças que sobreviveram a uma guerra, a uma travessia de navio da Itália para o Brasil, passadas de avó para mãe, de mãe para mim, agora vendidas por trocados. Os relógios de Roberto, seu hobby, cada um com uma história. O Patek Philippe, orgulho da coleção, que custara quase 30 mil reais e que Ricardo provavelmente vendera por uma fração do valor. Fui ao quarto e abri a gaveta secreta no fundo do armário. O coração já sabia, mas a dor foi a mesma. Vazia. A caixa de joias da minha mãe. Lembrei-me de suas palavras, 20 anos atrás. Cuida delas, Antônia. Um dia você passa para o seu filho. Meu filho, que vendeu tudo. Sentei no chão, segurando a gaveta vazia, e chorei de novo. Mas desta vez, não era só dor. Era raiva. Uma raiva fria, calculada. Ricardo roubara minhas memórias. E Cristina, ela fora a mente por trás de tudo. Eu via isso na forma como ele desmoronara, enquanto ela se mantivera arrogante. Ela manipulara o desespero do meu filho. Mas ele era um adulto. E suas escolhas tinham consequências. Levantei-me e voltei para a cozinha. Peguei meu celular e comecei a fazer o que devia ter feito desde o início: documentar tudo. Fotografei os espaços vazios, a lista de Vera e anotei tudo o que Ricardo confessara. Então, liguei para Clara, minha irmã. Eram quase 2 da manhã, mas eu precisava dela. Antônia? O que aconteceu? Sua voz sonolenta ficou alerta. Contei tudo. Ouvia alternar entre suspiros de choque e pragas em italiano, uma herança de nossos pais. Dio mio, Antônia, aquele moleque enlouqueceu? E aquela víbora da Cristina, eu sempre soube. Eu lembro, Clara. E agora? O que você vai fazer? Não sei, admiti. Ele é meu filho, mas o que ele fez? O que ele fez foi crime, Antônia. Ele planejou te roubar e te fazer de louca. Meu coração doía, mas eu sabia que ela estava certa. Você precisa de um advogado, disse Clara, firme. E precisa vir para cá, respirar. Mas antes, troque as fechaduras. Desliguei, um pouco mais centrada, mas ainda perdida. Não consegui dormir. Fiquei na sala com as luzes acesas, sobressaltada com cada ruído. De madrugada, fiz um café e sentei-me à mesa, olhando a lista de Vera. Foi quando me ocorreu. Se Ricardo vendera tudo aquilo, deveria ter deixado rastros. Abri meu laptop e acessei o e-mail que meu marido criara anos atrás para a família. Um e-mail ao qual Ricardo também tinha acesso. Não demorei a encontrar. E-mails de antiquários, de compradores de ouro, de sites de móveis usados. Ele havia usado o e-mail da família para negociar a venda das minhas coisas. A audácia. A pura e inacreditável audácia. Comecei a salvar uma cópia de tudo. Cada e-mail, cada negociação, cada transferência revelava uma verdade crua, impressa em preto e branco. A verdade desfilava diante dos meus olhos. As porcelanas, vendidas por R$ 3.200 a um antiquário em Pinheiros. Os relógios, 4 deles, arrematados por um total de 8.500 num leilão online. E o Patek Philippe? Ah, esse doeu de uma forma particular. 18 mil reais, negociado à parte, como se fosse um troféu da sua traição. As joias da minha mãe,
transformadas em R$ 4.800 numa casa de compra de ouro. Os quadros, os tapetes, os livros raros, mais uns R$ 5.000 dispersos por várias vendas distintas. A soma, apenas do que eu conseguia rastrear, era vertiginosa. Ricardo embolsara quase R$ 40.000 nos últimos 3 meses. R$ 40.000. Muito mais do que ele admitira. E havia algo mais, algo que gelou o meu sangue. E-mails recentes, trocados nos últimos dias, negociavam a venda em massa dos móveis com uma empresa de compra de patrimônio. Lá estavam as fotografias que Ricardo enviara. Fotografias da minha casa, dos meus móveis, do meu sofá, da estante de Roberto. E a avaliação, fria e objetiva. R$ 65.000 por tudo. 65.000. Ricardo não estava apenas desesperado. Ele tinha calculado cada passo. A pergunta ecoou na minha mente. Há quantos meses eles vinham planeando isto? Quanto tempo esperaram pela oportunidade perfeita? As minhas 2 semanas fora de casa. Continuei a procurar, e foi então que o destino, ou talvez um simples erro de tecnologia, me entregou a prova final. Conversas do WhatsApp, sincronizadas com o e-mail por algum lapso do sistema. Mensagens entre Ricardo e Cristina. Cristina. Ela confirmou a viagem? Ricardo. Sim. Sai terça de manhã. Cristina. Perfeito. Já agendei o caminhão para a tarde. Enquanto ela está no avião, a gente limpa tudo. Ricardo. Não sei, Chris. Não me sinto bem com isso. Cristina. Não começa. A gente combinou. É agora ou nunca. O banco executa na sexta-feira. Sexta-feira, Ricardo. Ricardo. Mas é a minha mãe. Cristina. A tua mãe, que vive nessa casa enorme sozinha, a chorar por um homem morto enquanto a gente se afunda em dívidas. Ela nem vai sentir falta dessas coisas velhas. E se sentir, a gente culpa os ladrões. Ela é velha, vai acreditar. A minha mão tremeu com tanta violência que o portátil quase me escapou dos dedos. Ela é velha, vai acreditar. Li e reli a frase. Cada palavra é um golpe. A frieza, o cálculo, a manipulação em seu estado mais puro. Mas o pior ainda estava por vir. Ricardo. E a procuração? Você tem a certeza que funciona? Cristina. O advogado garantiu. Com a procuração, você pode vender a casa em nome dela. Ricardo. Mas ela assinou isso quando foi fazer a cirurgia do joelho, caso algo corresse mal. Não é para eu usar agora. Cristina. Ela não vai saber. A gente vende a casa, paga as dívidas, compra um apartamento menor para você dar para ela e fica com o resto. Simples. Ricardo. Isso é errado. Cristina. O que é errado é você não cuidar da sua família, da sua esposa e deixar uma velha sentada numa fortuna enquanto a gente perde tudo. Fiquei paralisada, as palavras a dançar diante dos meus olhos. Procuração. Eles não queriam apenas os meus móveis. Eles planeavam vender a minha casa. A casa que eu e Roberto construímos juntos, onde criamos o nosso filho. Onde Roberto morreu, naquele mesmo sofá da sala, com a minha mão a segurar a sua. Eles iam arrancar-me a minha casa. Levantei-me com um ímpeto que fez a cadeira tombar para trás, com um baque surdo. Corri para o meu quarto, revirando as gavetas da escrivaninha com mãos frenéticas, até encontrar a pasta de documentos importantes. Lá estava ela, a procuração que assinei há 2 anos, antes da cirurgia ao joelho. Era uma procuração ampla, para todos os fins de direito. Os médicos tinham alertado para o risco da anestesia na minha idade, e eu queria garantir que Ricardo pudesse tomar decisões por mim. Nunca, nem no meu pior pesadelo, imaginei que ele a usaria para me roubar.
Voltei a correr para o computador e guardei tudo: cada e-mail, cada conversa, cada comprovativo de venda, cada mensagem que revelava o plano sórdido. O céu começava a clarear quando terminei. Eram quase 6 da manhã. Não tinha pregado o olho, mas sentia-me estranhamente alerta. A raiva tinha se transformado em algo mais sólido: determinação. Às 8 horas em ponto, toquei a campainha de Vera. Ela abriu a porta em robe de chambre, com os cabelos brancos ainda despenteados do sono, mas os seus olhos ficaram imediatamente alerta ao ver-me. Antônia, o que aconteceu? Preciso de ti, disse eu. E preciso do nome do teu advogado. Vera puxou-me para dentro sem uma palavra, sentou-me à mesa da sua cozinha e, com os olhos fixos nos meus, fez-me contar tudo o que descobrira naquela noite interminável. Os seus olhos arregalavam-se à medida que eu falava. A casa? Exclamou ela sem fôlego. Eles iam vender a tua casa? Iam. E provavelmente iam culpar a minha demência senil quando eu protestasse. Vera levantou-se e pegou no telefone. Vou ligar para o Dr. Maurício agora mesmo. É o melhor advogado que conheço. Tratou do inventário quando o meu Ronaldo morreu e foi impecável. Vera, são 8 da manhã. E isto é uma emergência. O Dr. Maurício atendeu ao terceiro toque. Vera explicou a situação em traços gerais e pediu urgência. Ele concordou em receber-nos às 10 horas no seu escritório. Agora, disse Vera, desligando a chamada. Vais comer. Quando foi a última vez que comeste? Pensei. Tinha tomado um café no aeroporto, na manhã anterior. Há mais de 24 horas. Vera não esperou pela resposta. Começou a preparar ovos, torradas e sumo de laranja. Enquanto ela cozinhava, eu contei-lhe cada detalhe. Tens de ir à polícia, disse ela com firmeza. Ele é o meu filho, Vera. Ele é um criminoso, e a Cristina é uma víbora que o manipulou para te roubar. Antônia, eles iam deixar-te na rua. Eu sei disso. Mas quando olho para ele, ainda vejo o bebê a quem dei colo, o menino que eu protegi de tudo. Como é que eu posso? A minha voz quebrou. Vera pousou a espátula e sentou-se ao meu lado, segurando as minhas mãos. Antônia, escuta-me. Eu sei que é o teu filho e sei que o amas. Mas amar não significa aceitar ser abusada. Amar não significa deixar que te pisem. O Roberto não quereria isto para ti. Ele ficaria horrorizado. Ela tinha razão. Roberto teria ficado mais do que horrorizado. Teria ficado furioso. O que é que eu faço, então? Sussurrei. Primeiro comes. Depois, vamos ao advogado. E então, decides. Mas qualquer que seja a tua decisão, tem de ser para te proteger. Não para proteger quem te fez mal. Comi em silêncio. A comida não tinha sabor, mas forcei cada garfada, pois sabia que precisaria de energia para o que viria a seguir. Às 9h30, estava vestida e pronta, com uma pasta cheia de impressões e documentos. Vera chamou um Uber e fomos juntas ao escritório do Dr. Maurício, em Santo Amaro. O escritório era pequeno, mas elegante, num edifício antigo e bem conservado. O Dr. Maurício era um homem na casa dos 60, de cabelos grisalhos e óculos de aros finos, cuja expressão séria era suavizada por um olhar gentil. Recebeu-nos pessoalmente, ofereceu-nos café e, depois de nos sentarmos na sua sala, pegou num bloco de notas. Dona Antônia, a Vera contou-me uma versão resumida por telefone, mas preciso que me conte tudo, com o máximo de detalhes possível, e preciso de ver esses documentos que trouxe. Respirei fundo e comecei a falar. O Dr. Maurício ouviu-me em silêncio durante quase 1 hora. Não me interrompeu uma única vez. Apenas tomava notas ocasionais, acenava com a cabeça,
ou franzia o sobrolho em momentos específicos. Quando terminei, ele pegou na pasta e começou a examinar cuidadosamente as impressões dos e-mails, as conversas de WhatsApp, os comprovativos de venda, a procuração. Foram 15 minutos de um silêncio tenso, enquanto ele lia tudo. Vera segurou a minha mão o tempo todo. Finalmente, o Dr. Maurício tirou os óculos, esfregou os olhos e olhou para mim. Dona Antônia, vou ser direto. Isto é grave, muito grave. Estamos a falar de múltiplos crimes aqui. O meu estômago contraiu-se. Crimes? Sim. Furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança, apropriação indevida e tentativa de burla com o uso indevido da procuração. Se quiser avançar criminalmente, há material mais do que suficiente. Ele pode apanhar de 2 a 8 anos de prisão. 2 a 8 anos. O meu filho, na prisão. E se eu não quiser avançar criminalmente? Então podemos agir na esfera civil, uma ação de ressarcimento por danos materiais e morais. A senhora tem provas irrefutáveis de tudo. Um juiz determinaria a restituição de tudo o que foi vendido, mais os danos morais pela violação da confiança e do lar. Dependendo do juiz, podemos estar a falar de 100, 150 mil reais em danos morais, para além do valor dos bens. 100 mil reais. Ricardo não os tinha. Mal tinha dinheiro para pagar os 45 mil ao banco. E quanto à procuração? Perguntei, com a voz a tremer. O Dr. Maurício ficou sério. Essa é a parte mais preocupante. As procurações podem ser revogadas a qualquer momento. No entanto, o documento que a senhora assinou é muito amplo. Dá ao seu filho poder para vender os seus bens, incluindo imóveis. Tecnicamente, se ele tivesse vendido a casa antes de a senhora revogar a procuração, a venda seria legal. Senti a sala a girar. Legal? Mas eu não autorizei. Assinei aquilo para uma emergência médica. Eu entendo, dona Antônia. E num processo, poderíamos argumentar vício de consentimento, má-fé, abuso de direito, mas seria uma batalha legal complicada. A boa notícia é que ele não vendeu a casa. E não vai vender, porque vamos revogar essa procuração agora mesmo. Ele virou-se para o computador e começou a digitar. Vou preparar um documento de revogação. A senhora assina, reconhecemos a firma no cartório ainda hoje e enviamos cópias para todos os registros de imóveis. Pronto. Procuração anulada. Mas ele não precisa de concordar? Não. A revogação é unilateral. A senhora deu o poder. A senhora tira-o. Senti um peso enorme a sair dos meus ombros. Pelo menos a minha casa estava segura. Agora, continuou o Dr. Maurício, precisamos de falar sobre o que a senhora quer fazer em relação aos bens já vendidos. Tem 3 caminhos. 1. Processo criminal. Ele vai preso. 2. Processo civil. Ele paga tudo de volta mais os danos morais. 3. Acordo extrajudicial. Negociamos uma restituição diretamente com ele. E se ele não tiver dinheiro para pagar? Perguntei. No processo civil, o juiz pode determinar a penhora de bens, o bloqueio de contas. Mas, como me disse, ele está afundado em dívidas. Provavelmente não tem bens penhoráveis. Um processo pode ser uma vitória moral, mas não trazer o dinheiro de volta. E no acordo? Aí depende da negociação. Ele pode comprometer-se a pagar em prestações. Posso sentar-me com ele e tentar chegar a algo que a satisfaça, sem destruir completamente a vida dele. Olhei para Vera. Ela apertou a minha mão. A decisão é tua, Antônia. Mas qualquer uma delas tem de incluir a revogação dessa procuração. Isso não é negociável. Concordo, disse o Dr. Maurício. Aliás, há mais um detalhe sobre a procuração que me preocupa. Ele pegou no documento novamente, lendo-o atentamente. Este reconhecimento de firma foi feito em que cartório?
Mostrei-lhe. Cartório do terceiro ofício de Santana. E quem foi o tabelião que a atendeu? Não me lembro do nome. Foi há 2 anos. Um homem mais novo, de cabelos pretos. O doutor Maurício franziu o sobrolho. Dona Antônia, permita-me levantar uma suspeita. Esse cartório teve problemas há uns meses. O tabelião assistente, um tal de Júnior, foi afastado por irregularidades. Ele fazia procurações com poderes muito mais amplos do que os clientes pediam. Havia até suspeitas de associação com burlões. O meu sangue gelou. A senhora lembra-se de ter pedido uma procuração tão ampla para vender bens, imóveis, fazer transações bancárias? Não, eu pedi uma procuração simples para decisões médicas, caso eu ficasse incapacitada durante a cirurgia, para assinar documentos do hospital, essas coisas. Foi o que imaginei. Este documento aqui dá poderes muito para além disso. Se foi esse tal de Júnior que a atendeu, é possível que ele tenha adulterado a procuração. Isso não só é crime do tabelião, como pode invalidar o documento completamente. Ele pegou no telefone. Vou ligar para um contacto meu no cartório. Preciso de confirmar esta suspeita. A chamada demorou 10 minutos. O doutor Maurício fez perguntas técnicas, anotou números de protocolo, pediu cópias digitais de documentos. Quando desligou, estava ainda mais sério. Confirmado. O tal de Júnior fez dezenas de procurações fraudulentas naquela época. Há um processo administrativo e criminal a correr contra ele. A senhora foi, provavelmente, uma das vítimas. O lado bom é que a procuração pode ser anulada não só por revogação, mas por invalidade desde a origem. E o lado mau? O lado mau é que isto adiciona mais uma camada de premeditação ao plano. A Cristina mencionou que o advogado garantiu. É possível que ela tenha procurado este tabelião corrupto especificamente para criar esta procuração fraudulenta. Pode ter sido ela a levar o seu filho ao cartório, a orientar tudo. A sala ficou em silêncio. Ela planeou isto desde o início, disse Vera em voz baixa. Talvez até antes de ele perder o emprego. Ela viu aquela cirurgia como uma oportunidade. A constatação era um peso de chumbo no meu estômago. Eu não queria acreditar, mas as evidências estavam todas ali. Cristina não era apenas uma oportunista, era uma predadora, a planear um golpe de longo prazo. Doutor Maurício, disse eu, e a minha voz soou mais firme do que eu esperava. Quero que faça o seguinte: revogue a procuração, com efeito imediato. Depois, prepare um documento a oferecer um acordo ao meu filho. Ele ergueu uma sobrancelha. Que tipo de acordo? Respirei fundo, sentindo o peso da noite a dissipar-se, substituído por uma clareza fria e cortante. Ele tem 30 dias para devolver o valor de tudo o que vendeu. Pelas minhas contas, R$ 40.000, mas exijo uma perícia completa para apurar o valor real de mercado. Se ele pagar, não haverá processo, nem criminal, nem civil. Se não pagar, eu o processarei por tudo. E quero o nome de Cristina incluído, já que foi ela quem arquitetou cada passo. O doutor Maurício ouvia, a caneta deslizando no papel, registrando a minha sentença. Era um acordo duro, sim, mas era justo. Dava-lhe uma chance de se redimir, mas com consequências muito claras caso falhasse. E mais uma coisa, acrescentei. Quero que fique registrado que, mesmo que pague, ele nunca mais terá a chave da minha casa. Nunca mais. Se quiser pôr os pés aqui novamente, terá de pedir permissão, como um estranho. Vera apertou a minha mão, um gesto de orgulho silencioso. Pode deixar, disse o advogado. Preparo tudo hoje mesmo. Amanhã, a revogação da procuração e o termo de acordo podem estar prontos. A senhora volta, assina e eu envio para o seu filho via cartório. Oficial e documentado. E quanto custa tudo isso? Ele citou um valor. R$ 3.500, entre honorários e custas. Era caro,
mas era o preço da minha paz. Pode preparar tudo. Saímos do escritório perto do meio-dia. Vera insistiu em me levar para almoçar, mas o nó no meu estômago não permitia. Pelo menos um sumo, ela pediu, arrastando-me para um café próximo. Sentamo-nos em silêncio. Eu remexia o sumo de laranja com a palhinha, o olhar perdido no movimento da rua. Fizeste a coisa certa, disse Vera. Finalmente. Então por que é que me sinto tão mal? Porque ele é teu filho, e tu és uma boa mãe. E as boas mães sofrem quando precisam de impor limites duros. Mas é precisamente por seres uma boa mãe que tens de fazer isto. Se deixares passar, estás a ensinar-lhe que ele pode tratar-te assim, que pode roubar-te, manipular-te e que não haverá consequências. E se ele me odiar? Se ele te odiar por construíres as cercas que deviam ter estado sempre lá, o problema é dele, não teu. Mas eu acho. A minha voz era um sussurro. Acho que no fundo ele vai entender. Talvez não agora, mas um dia. Eu queria acreditar naquelas palavras, mas o meu coração pesava toneladas. Voltamos para casa no início da tarde. Vera entrou comigo e ficou enquanto eu trocava todas as fechaduras. Ela chamara um chaveiro que fez o serviço rapidamente. R$ 800 em fechaduras novas, de alta segurança. Agora, ninguém entra aqui sem a sua permissão, disse o chaveiro, entregando-me 3 jogos de chaves novas. São trancas com segredo. Impossível fazer cópia sem autorização da empresa. Quando ele se foi, sentei-me no sofá e olhei em redor. Tudo parecia diferente. Cada canto que antes era conforto, agora era dor. A sala onde eu acreditava que o meu filho vinha visitar-me por amor, mas na verdade vinha avaliar o que podia roubar. O corredor onde faltavam os quadros. A cristaleira vazia. O meu santuário tinha sido profanado. Vai melhorar, disse Vera, sentando-se ao meu lado. Não hoje, talvez nem amanhã, mas vai. Como é que sabes? Porque tu és forte, mais forte do que imaginas. Perdeste o Roberto e continuaste. Vais superar isto também. Eu não me sentia forte, sentia-me partida, mas tinha feito o que precisava ser feito. Tinha protegido a minha casa, imposto limites, exigido justiça. Era um começo. Os dias seguintes passaram numa névoa. O Dr. Maurício foi rápido. Na quinta-feira, apenas 2 dias depois, chamou-me de volta ao escritório. Dona Antônia, está tudo pronto. Sobre a mesa repousavam 3 documentos. O primeiro era a revogação da procuração, retirando todo e qualquer poder que eu tinha dado a Ricardo. Assinei cada página. O segundo era o termo de acordo. O doutor Maurício tinha contratado um perito que, com base nas fotos e nas notas de venda, calculara o valor de tudo. O número final, impresso a negrito no fim da página, sugou o ar dos meus pulmões. R$ 52.800. É mais do que os 40 mil que pensava, explicou o advogado. O perito usou valores de mercado atuais. O seu filho malbaratou os seus bens. Aquele Patek Philippe, que ele vendeu por 18 mil, vale no mínimo 35 mil. As porcelanas, vendidas por 3.200, valem facilmente 12 mil para um colecionador. E por aí adiante. R$ 52.800, mais de um ano inteiro da minha reforma. O acordo estipulava: Ricardo teria 30 dias para pagar o valor total, corrigido. Se o fizesse, eu não avançaria com os processos. Se não o fizesse, seria automaticamente aberto um processo por furto qualificado. Cristina seria incluída como co-ré. E, independentemente do pagamento, ele perdia para sempre o acesso irrestrito à minha casa. Era duro, implacável, era justo. E o terceiro documento? Perguntei. Essa é uma queixa-crime, já redigida.
pronta para ser protocolada caso ele não cumpra o acordo. Assim, ganhamos tempo. Assinei tudo. Cada assinatura doía, mas era o certo a fazer. Um oficial de justiça entregaria os documentos em mãos. A contagem dos 30 dias começaria no momento em que ele assinasse o recebimento. Saí do escritório com uma mistura de alívio e medo, e pela primeira vez senti algo novo. Não a raiva quente da descoberta, mas uma raiva fria, calculada. A raiva de quem foi traída, manipulada, de quem quase perdeu tudo. A raiva de ter sido vista pelo próprio filho como um alvo. E essa raiva estava a dar-me força. Naquela noite, instalei câmaras de segurança. Uma na porta da frente, uma na lateral, uma nos fundos e uma dentro de casa, focada na entrada. R$ 1.200 investidos na paz de espírito. No sábado, o meu telemóvel tocou. Era o doutor Maurício. Dona Antônia, foi entregue. O seu filho assinou o recebimento às 11h15. A contagem dos 30 dias começou oficialmente. Desliguei. Estava feito. Esperei que ele ligasse, que aparecesse. Mas nada. Apenas um silêncio pesado. Na segunda semana, recebi uma chamada de um número desconhecido. Dona Antônia? O meu nome é Fernando. Sou dono de um antiquário. Um rapaz esteve aqui. Queria recomprar umas porcelanas que me vendeu. Disse que eram suas. O meu coração disparou. Ricardo? Ele não disse o nome. Olhe, as peças eram valiosas. Paguei-lhe 3.200, mas já as revendi a um colecionador por 8.500. Ele está a oferecer 9.000 para eu tentar recuperá-las. R$ 9.000. Ele estava a tentar. Ele tem esse dinheiro? Disse que sim, que está a juntar tudo para lhe devolver. E Dona Antônia? O rapaz parecia um fantasma. Tinha olheiras que lhe cavavam o rosto. Estava magro, e as mãos. As mãos não paravam de tremer. A chamada terminou. Ricardo estava a tentar pagar. Não com desculpas, mas com ações. Nos dias seguintes, outras chamadas vieram. Ele recuperara algumas joias, 2 dos relógios. Outros eram irrecuperáveis, já fora do país. Cada chamada era uma facada e um alívio. Na terceira semana, o Dr. Maurício enviou-me uma mensagem. Ricardo tentara contactá-lo. Tinha juntado R$ 30.000 e queria negociar. Diga-lhe que o acordo é claro, respondi. 52.800. Não há negociação. Dia 24. Faltavam 6 dias. O meu intercomunicador tocou. No ecrã, vi-o. Ricardo. Sozinho. Magro. Barba por fazer. Roupas amassadas. Uma versão destruída de si mesmo. Apertei o botão. O que é que queres? Mãe. A voz dele saiu rouca. Por favor. Preciso de falar contigo. Não temos nada para falar. Tem 6 dias. Eu sei. Só preciso de te explicar. Não peço perdão. Só peço 5 minutos. Por favor. E contra cada fibra do meu instinto, eu abri o portão. Ele entrou devagar, como quem pisa em território inimigo. Parou no meio da sala, de pé, sem se atrever a sentar. Eu mantive a distância, na entrada da cozinha. O silêncio era denso. Eu separei-me da Cristina, disse ele por fim. Mantive a expressão neutra. Não vim falar disso. Vim saber do acordo. Eu sei, mãe, mas ela deixou-me quando decidi confessar tudo e tentar pagar. Chamou-me idiota. Disse que eu a estava a trair. Que o nosso plano era ir até ao fim. Até ao fim? Repeti, a voz carregada de amargura. Até me deixarem sem nada? Ele fechou os olhos, a dor a trespassar-lhe o rosto. Ela ia fazer-me ir até aí,
Eu sei que não sou inocente, mãe, mas ela manipulou tudo. Não ouses pôr a culpa nela, não na minha frente. Tu és um homem adulto, e foste tu quem escolheu roubar a própria mãe. Eu sei, a voz dele quebrou. Eu sei, e vou carregar essa culpa para o resto da vida. Mas preciso que entendas, só para saberes a verdade. Cruzei os braços. Então fala. Tem 5 minutos. Ele respirou fundo. Quando perdi o emprego, entrei em pânico. Tínhamos acabado de reformar o apartamento. Cartões no limite. Um empréstimo. Tive vergonha de admitir que tinha falhado. Por isso, escondi de todos, inclusive de ti. Podias ter me contado. Eu teria ajudado. Como? Com a tua reforma? Mãe, mal tens o suficiente para ti. Eu não ia pedir-te dinheiro. Mas roubaste. A palavra fê-lo estremecer. Foi a Cristina que teve a ideia. Disse que tinhas tantas coisas aqui, coisas que nem usavas, que seria quase um favor tirar algumas, para te forçar a seguir em frente. Que conveniente, disse eu, sarcástica. Transformar roubo num favor. Eu sei como soa, mas na altura, desesperado, eu acreditei. Ou quis acreditar. Ela disse que seriam só umas peças pequenas, que tu nem notarias. Eu notei. Notei quando as joias da minha mãe desapareceram. Notei quando os relógios do teu pai sumiram. Mas eu. A minha voz falhou. Eu recusei-me a acreditar que eras tu. Por isso, menti a mim mesma. Convenci-me de que tinha sido eu a mudar as coisas de lugar, que a minha memória me estava a falhar. Cheguei a pensar que estava a envelhecer, a ficar senil. Vi a dor a contorcer-lhe o rosto. Era exatamente isso que a Cristina dizia que ia acontecer. Que tu ias duvidar de ti mesma antes de duvidares de mim. E ela tinha razão, sussurrei. Porque eu amava-te, amo-te, e confiava em ti cegamente. Eu não merecia essa confiança. Não, não merecia. Ele fez menção de se sentar no sofá, mas hesitou, olhando para mim, como se pedisse permissão. Acenei com a cabeça, rígida. Ele sentou-se na beira, o corpo tenso, pronto para fugir a qualquer momento. A situação foi se agravando. Cada vez que eu vendia algo, resolvia um problema imediato, mas criava outro, maior. O dinheiro nunca chegava. As dívidas acumulavam-se e a Cristina continuava a pressionar. Leva mais isto, vende aquilo. A tua mãe nem vai dar por falta. E a procuração? Como é que conseguiste a procuração? Ele empalideceu. Tu sabes disso? Eu sei de tudo, Ricardo. Sei que foi uma fraude. Sei que planeavam vender a minha casa. Sei de tudo. Ele enterrou a cabeça nas mãos. A Cristina conhecia o notário, um tal de Júnior. Tinha ouvido falar dele por, não sei, amigas, pessoas com quem tinha feito negócios. Quando foste operada e pediste uma procuração simples, foi ela que sugeriu que eu fosse contigo. E foi ela que combinou tudo com o homem. Na altura, eu nem sabia que era uma fraude. Pensei que era só burocracia. És ingênuo ou estás a fazer-te de parvo? Uma procuração com plenos poderes não te pareceu estranha? Parece. Mas o homem disse que era o procedimento padrão, que era mais seguro ter uma cobertura ampla. E eu estava tão preocupado contigo, com a cirurgia, com a possibilidade de não acordares da anestesia. A sua voz quebrou. O pai tinha morrido há apenas 4 meses. Eu estava apavorado com a ideia de te perder também. Por isso, assinei o que me puseram à frente, sem questionar. Eu queria acreditar nisso. Queria acreditar que, pelo menos essa parte, tinha sido inocência e não malícia. Mas tu usaste-a? Ias usá-la para vender a minha casa?
Não, mãe, não. Isso foi tudo ideia da Cristina. Quando ela descobriu a procuração, foi ela que sugeriu vender a casa. Eu recusei. Discutimos durante semanas. Eu disse-lhe que era ir longe demais, que era a minha herança, a tua casa, que tu nunca me perdoarias. Mas acabaste por concordar. O silêncio pesou na sala. Por que, Ricardo? Por que é que concordaste? Ele ergueu a cabeça, o rosto banhado em lágrimas. Porque ela ameaçou deixar-me. Disse que, se eu não resolvesse as dívidas, ia embora. E eu tinha tanto medo de ficar sozinho, de a perder também, de não ter ninguém. O pai tinha morrido. Tu estavas sempre triste. Eu estava desempregado, e ela era tudo o que eu tinha. Tinhas-me a mim, disse eu em voz baixa. Sempre tiveste. Eu sei. E mesmo assim, escolhia a ela. Fiz a escolha errada e perdi-te na mesma. Perdi-vos aos dois. Fiquei a olhá-lo, aquele homem que era o meu filho, mas que eu já não reconhecia. Por que é que não vieste falar comigo quando perdeste o emprego? Por que é que não foste honesto? Por vergonha. O pai foi sempre um homem de sucesso, o provedor. Forte, confiável. E eu? Eu fui despedido por baixo rendimento. Estava deprimido. Não conseguia funcionar. As dívidas a crescer, a Cristina a pressionar, e eu pensei. Pensei que, se soubesses o quão fraco eu era, o falhado que me tinha tornado, ias olhar para mim de outra forma. Ias ficar desiludida. E achas que roubar a tua própria mãe era melhor do que desiludi-la? Para isso, não houve resposta. Caminhei até a janela e olhei lá para fora, para a minha rua, o meu bairro, a minha vida. Sabes o que foi o pior de tudo, Ricardo? Não foi o roubo. Foi estares disposto a fazer-me acreditar que eu estava a enlouquecer, que estava senil e esquecida. Ias destruir a minha sanidade para encobrires os teus atos. Eu nunca, eu nunca quis isso. Mas a Cristina disse que era preciso, que precisavas de acreditar na história do assalto. E que, se duvidasses, nós poderíamos sugerir que estavas a ficar confusa, que a idade. Mãe, eu odeio o que estive prestes a fazer. Eu odeio-me por isso. Virei-me para ele. E o acordo? Tens o dinheiro? Tenho 30.000. Juntei-os a trabalhar em 3 empregos. De manhã, distribuo panfletos. À tarde, conduzo um Uber. À noite, faço transportes. Durmo 3, 4 horas por noite. Vendi tudo o que tinha de valor. A televisão, o computador, o carro. Tentei recomprar o máximo das tuas coisas que consegui localizar. As porcelanas chegam na próxima semana. O colecionador concordou em vendê-las de volta. Consegui recuperar 2 das joias da avó, 2 relógios do pai e 30.000 reais. Ele tinha juntado 30.000 em 3 semanas. Não é suficiente, pois não? Eu sei, mãe, mas estou a tentar. Faltam 6 dias e não vou conseguir juntar os restantes 22.800. Preciso de mais tempo ou que aceites o que eu tenho e um plano de pagamento. Por favor, por favor. Tens a coragem de me pedir por favor? Não tenho coragem para nada, mas estou a pedir na mesma. Não por mim, mas porque preciso de fazer isto da maneira certa. Preciso de te pagar. Preciso de tentar redimir-me, mesmo que nunca me perdoes. Fiquei ali, a observar o meu filho desfeito, e senti o coração quebrar-se de novo. Porque uma parte de mim, a parte mãe, a que o embalou em bebê e cuidou dele doente, a que sempre o amou incondicionalmente, ansiava por abraçá-lo, por dizer que estava tudo bem e perdoar. Mas a outra parte, a racional, a mulher ferida e traída na sua própria casa, essa sabia que um perdão fácil não nos faria bem a nenhum dos dois.
Não sei se alguma vez voltarei a confiar em ti, disse eu por fim. Eu sei, e não o espero. Não estou a pedir confiança. Estou a pedir uma oportunidade para pagar a minha dívida. Um longo silêncio instalou-se. Vou falar com o meu advogado, anunciei. Vou ver o que ele acha de uma alteração ao acordo. Mas, Ricardo, sim? Mesmo que eu aceite o pagamento em prestações, mesmo que pagues cada cêntimo e recuperes cada objeto, as coisas entre nós nunca mais voltarão a ser como eram. Tu quebraste a minha confiança de uma forma que não tem conserto. Vi a dor nos olhos dele, mas ele assentiu. Eu sei, e aceito isso. Qualquer relação que possamos ter a partir de agora terá de ser uma nova, com novas regras e novos limites. Exatamente. Ele levantou-se, enxugando as lágrimas. Obrigado por me ouvires. Sei que não merecia nem isso. Caminhou em direção à porta, mas parou. Mãe, posso fazer uma pergunta? Depende da pergunta. O pai. Se ele estivesse aqui, vivo, a ver tudo isto, o que é que ele faria? A pergunta apanhou-me de surpresa. Pensei no meu Roberto, o homem íntegro, firme, mas profundamente amoroso com quem partilhei 42 anos. O teu pai? Comecei lentamente. Teria ficado devastado. De rastos. Mas sabes o que ele faria? Ele dar-te-ia a oportunidade de emendares o erro, de trabalhares, de suares e de pagares cada cêntimo. Não por um perdão fácil, mas porque ele acreditava que as pessoas podiam aprender com os seus erros. Ele dar-te-ia a oportunidade de provares que aprendeste a lição. Ricardo soluçou, um som alto e doloroso. Eu vou provar, mãe. Não sei como, mas vou. Ele saiu. Fechei a porta e encostei-me a ela, a tremer. A Vera, que tinha estado em sua casa a assistir a tudo pela câmara da sala, a qual eu lhe dera acesso, apareceu em segundos. Foste incrível, disse ela, abraçando-me. Forte, firme, mas ainda assim deste-lhe de esperança. Fiz a coisa certa? Fizeste. Agora vamos ver se ele faz a parte dele. Naquela noite, telefonei ao Dr. Maurício. Contei-lhe sobre a visita de Ricardo, os 30.000 e o esforço que ele estava a fazer. Dona Antônia, legalmente, o acordo é claro. Mas podemos fazer uma contraproposta. Ele paga os 30.000 agora, e os restantes 22.800 em 12 parcelas de R$ 1.900, com correção monetária. Se falhar uma única prestação, o processo criminal avança automaticamente. Mantém a pressão, mas dá-lhe uma hipótese real. Faça isso. Mas adicione uma cláusula. Qual? Dos 22.800 restantes, 7.800 poderão ser pagos em serviços. Ele virá trabalhar aqui, arranjar coisas, pintar, fazer a manutenção do que for preciso. Sempre com hora marcada, sempre com a minha permissão, e eu pagarei um valor por hora que será deduzido da dívida. Está a tentar forçar uma reaproximação? Não. Estou a ver se ele está realmente disposto a humilhar-se, a trabalhar arduamente e a suportar o olhar da mãe que traiu. É um teste. Se ele passar, talvez, talvez tenhamos uma base para reconstruir algo. Se não, pelo menos eu tentei. É uma estratégia brilhante e cruel, ao mesmo tempo. A crueldade. Foi ele que a mereceu. O Dr. Maurício preparou o novo acordo. Foi entregue a Ricardo no dia seguinte. Ele assinou-o de imediato. Na manhã seguinte, às 8 em ponto, o meu intercomunicador tocou. Era Ricardo, com os 30.000 em dinheiro, dentro de um envelope. Não abri o portão. Ele deixou o envelope na caixa do correio, sob o olhar da câmara, e foi-se embora. Recolhi o dinheiro, contei-o. Estava tudo certo.
Depositei-o no banco e esperei. A primeira prestação foi paga no dia 1. A segunda, paga no dia 1. A terceira, também. A cada depósito, ele enviava uma mensagem curta: pago. Nenhum pedido de conversa, nenhuma tentativa de forçar uma proximidade. Ele estava a cumprir a sua parte do acordo, à risca. No quarto mês, fui eu que lhe telefonei. Ricardo, preciso que alguém arranje o portão. Está a emperrar. Se quiseres vir fazer o serviço, contará como parte do pagamento. Que dia e a que horas, mãe? Sábado, às 9 da manhã. Estarei aí. Ele chegou, pontual, trazendo as suas ferramentas. Consertou o portão em silêncio. Trabalhou durante 3 horas. Quando terminou, lavou as mãos na torneira do jardim e veio até a porta. Está pronto. Obrigada. Vou deduzir R$ 150 da dívida. Sim, senhora. E foi-se embora. E assim nasceu um novo ritual. De poucas em poucas semanas, eu telefonava com um novo trabalho. Ele vinha, trabalhava em silêncio e partia. A pouco e pouco, a minha casa ia sendo reparada, melhorada, cuidada. E a pouco e pouco, eu comecei a ver algo em Ricardo que não via há muito tempo: humildade, responsabilidade e trabalho árduo. Ele estava a mudar. 10 meses depois daquele dia fatídico, sentada na varanda com uma chávena de café, fiz as contas. Ricardo tinha pago as 12 prestações, sempre a tempo. Tinha trabalhado aqui 52 vezes, sempre silencioso, eficiente e respeitador. A dívida monetária estava saldada. Mas restava a outra, a dívida emocional, a da confiança estilhaçada, essa que talvez nunca pudesse ser totalmente paga. E de alguma forma, eu estava em paz com isso. Aprendi muito nestes meses. Aprendi que amar não significa tolerar abusos, que ser mãe não é ser capacho. Aprendi que perdoar não é esquecer, mas sim seguir em frente com novas defesas e sabedoria. Nessa tarde, a Vera tocou a campainha. Vim ver como estavas e trouxe bolo. Sentamo-nos na varanda, a comer o bolo de laranja que eu tanto adorava. O Ricardo vem hoje? Perguntou ela. Não. Ele terminou os serviços na semana passada. A dívida está paga. E agora? Como é que fica a vossa relação? Respirei fundo. Diferente. Ele telefonou ontem. Perguntou se podia vir jantar. Foi a primeira vez que pediu para vir por um motivo que não fosse a dívida. E tu vais deixar? Vou. Mas com regras. Ele chega às 7, como uma visita normal. Já não tem chave. Toca a campainha e vai-se embora quando eu disser que está na hora. Novos limites. E sabes que mais? Ele contou-me que anda em terapia, a lidar com o luto pelo pai, a dependência emocional da Cristina e a baixa autoestima que o levou a escolhas terríveis. Ainda bem para ele. E arranjou um emprego novo. Gerente de vendas outra vez, mas noutra empresa. Vive num apartamento pequeno, alugado, sem dívidas, a reconstruir a vida. A Vera apertou-me a mão. E tu? Como é que estás? Pensei na resposta. Também diferente. Mais forte, mais vigilante, mas ainda assim, em paz. Aprendi que posso amar o meu filho e ao mesmo tempo proteger-me. Que posso dar oportunidades, mas mantendo barreiras. Que posso perdoar sem nunca esquecer. Ele pediu-te perdão? Formalmente, sim, na 8ª vez que veio cá trabalhar. Ajoelhou-se e chorou. Pediu desculpa por cada objeto, cada mentira, cada momento de dor que me causou. Eu não aceitei na hora. Disse-lhe que o perdão é algo que se constrói, não que se pede. Sábia. Naquela noite, às 7 em ponto, a campainha tocou. Espreitei pela câmara. Era o Ricardo, com um ramo de flores numa mão
e um prato coberto com folha de alumínio na outra. Abri o portão. Ele entrou devagar, respeitoso. Olá, mãe. Olá, Ricardo. Trouxe flores. E fiz aquela massa, a do pai. Tentei seguir a receita dele. O meu coração apertou. A massa do Roberto. A receita que ele nunca escreveu, que guardava apenas na memória. Lembraste-te da receita? Ele ensinou-me quando eu era adolescente. Nunca mais a tinha feito, mas achei que era a altura certa. Entramos na cozinha. Enquanto eu punha a mesa, ele aqueceu a massa. O ambiente era estranho, mas não desconfortável. Diferente, mas não necessariamente mau. Sentamo-nos para comer. A massa não era exatamente como a do Roberto. Faltava-lhe aquele toque especial que só ele tinha, mas estava boa. Feita com cuidado, feita com memória. Está boa, disse eu. Obrigado. Comemos num silêncio que, surpreendentemente, não era pesado. As feridas ainda lá estavam. Sempre estariam. Mas havia também algo novo. Respeito. Limites saudáveis. Mãe, disse Ricardo por fim. Tenho uma coisa para te contar. A frase dele caiu como uma pedra no meu estômago. O quê? Perguntei, a voz já tensa. A Cristina, ela me procurou. O nome dela, por si só, foi o bastante para acender uma brasa de raiva em mim. Faz umas 3 semanas. Ele continuou. E então? Pressionei, sentindo um frio na espinha. Ela queria voltar. Disse que percebeu o erro que cometeu, que ainda me ama, que nós poderíamos recomeçar. E o que você disse? Eu disse não. Disse que o que tivemos acabou no exato momento em que ela me fez escolher entre roubar a minha própria mãe ou perdê-la. E que, se eu escolhi mal daquela vez, não cometeria o mesmo erro de novo. Observei meu filho, o homem que ele se tornava diante dos meus olhos. Não era mais o mesmo rapaz. Havia nele uma força que eu não conhecia, mas também fissuras, marcas de quem se partiu e tentava se reconstruir. Acima de tudo, porém, ele era honesto. Por essa decisão, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Estou orgulhosa de você. Vi os olhos dele se encherem de lágrimas. Está mesmo? Ele sussurrou incrédulo. Sim, por essa decisão estou. Pelo resto, nós ainda vamos precisar de tempo. Eu sei, e eu tenho todo o tempo do mundo, o quanto você precisar. O jantar terminou em um silêncio pensativo. Ele me ajudou com a louça, um gesto simples, mas que dizia muito. E, pontualmente às 9 da noite, como havíamos combinado, ele se preparou para ir. Parado na porta, ele hesitou, o corpo tenso. Mãe, começou ele, a voz vacilante. Eu sei que não tenho direito algum de pedir, mas você acha que um dia, talvez, vai conseguir me perdoar por completo? Ponderei cada palavra antes de responder. Ricardo, eu já te perdoei da maneira que sou capaz. Isso não significa que eu esqueci. Não significa que a minha confiança é cega. E definitivamente não quer dizer que as coisas voltarão a ser como antes. Mas significa que eu não guardo mais raiva, que desejo o seu bem, que quero te ver crescer e ser uma pessoa melhor. Significa que estou disposta a construir um novo tipo de relacionamento com você. Diferente, mas real. Ele soluçou, um som contido e doloroso. É mais do que eu mereço. Provavelmente. Mas é o que eu tenho para te oferecer. Ele me deu um abraço rápido, quase tímido, cheio de um respeito que antes não existia. Eu retribuí. Não era o abraço longo e apertado de mãe e filho de antigamente, mas era real. E isso bastava. Obrigado pelo jantar, mãe.
Obrigada por ter vindo. Observei-o atravessar o portão, caminhar até o carro velho que havia comprado e partir na escuridão. Então, fechei a porta. Girei a chave, acionei o alarme. Minha casa, meu santuário. Um dia violado, mas agora recuperado. Diferente, sim, mas ainda meu. Caminhei até a sala e meu olhar percorreu o ambiente. A cristaleira exibia algumas das porcelanas, aquelas que Ricardo conseguira recomprar. Os espaços vazios não eram mais feridas abertas, eram lembretes de uma lição aprendida. Na estante, dois dos antigos relógios de Roberto marcavam o tempo novamente. Os outros dois haviam se perdido para sempre, mas eu estava em paz com isso. As memórias, eu compreendi, não viviam nos objetos, viviam em mim. Sentei-me no sofá, o mesmo que quase fora levado, e uma onda de paz me envolveu. Não a paz de quem tem todos os problemas resolvidos, mas a paz de quem fez o que era certo. Eu havia imposto limites, exigido justiça, protegido a mim mesma. E ainda assim, havia oferecido uma chance de redenção. Não um perdão barato, mas uma oportunidade caríssima, conquistada com esforço, humildade e suor. Peguei o telefone e disquei o número de Clara. Maninha, como foi o jantar? Ela atendeu, a voz cheia de expectativa. Estranho, diferente. Mas no fim das contas, foi bom. Você fez a coisa certa, Antônia. O tempo todo. Foi forte quando precisava ser, firme quando era necessário, mas nunca cruel. Você foi justa. Você acha? Tenho certeza. E o Roberto também acharia. Roberto, meu amor, minha rocha, meu companheiro por 42 anos. Meus olhos encontraram sua foto na parede. Ele sorria, segurando um tomate gigante que cultivara no nosso jardim, orgulhoso como um menino. Fiz o meu melhor, meu amor, sussurrei para a imagem. Espero que você aprove. O silêncio da casa me respondeu. Mas não era um silêncio vazio ou assustador. Era paz.